Mas vamos ouvir a Jussara, da parte do governador Ronaldo Caiado. Jussara, mais uma vitória de um governador, né, numa eleição que a gente pode colocar que é uma eleição dos governadores também. Essa eleição tem várias características, né? Tem a vitória do centro, vitória das máquinas administrativas, vitória da direita, derrota da esquerda, e tem essa característica, a vitória dos governadores. Muitos governadores ao longo ali do país, tanto no primeiro quanto no segundo turno, saem vitoriosos. Caso do Ronaldo Caiado derrotando um ex-presidente da República. É isso, a gente começou essa campanha, né? Na verdade é o seguinte, quando acabou a eleição em 2022, se tinha uma expectativa que essas eleições municipais fossem mimetizar o que foi aquela disputa presidencial, pensando ali numa polarização entre Jair Bolsonaro e o presidente Lula. Fato é que dá para dizer que tanto o Bolsonaro quanto o Lula não foram protagonistas nessas duas eleições. Mesmo Lula não saiu do Palácio do Planalto, como você disse, teve uma atuação muito tímida, e o ex-presidente Jair Bolsonaro até andou bastante pelo país, mas fez apostas erradas. E aí, para falar dos governadores e um pouquinho sobre como está Bolsonaro nessa questão toda. Ele está bastante incomodado com esse crescimento, porque ele termina essa eleição com um sentimento de que a direita não tem dono. A gente vê uma direita bastante dividida. Em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele acaba perdendo, ele abre mão de um protagonismo, até porque não queria muito ele ali no palanque desde o início, viu Tarcísio de Freitas assumir o protagonismo como o principal cabo eleitoral do prefeito Ricardo Nunes. E aí vamos falar das outras cidades, como, por exemplo, Ronaldo Caiado conseguindo eleger contra o candidato de Bolsonaro o seu candidato. Caiado, então, é um que se coloca ali como uma possibilidade de candidato da direita em 2026. Tem também a disputa lá em Curitiba, como a gente citou aqui, o governador Ratinho Júnior, que também é visto como uma possibilidade de candidatura pela direita. E lá, Jair Bolsonaro tinha um vice, pelo menos do PL, na chapa do candidato Eduardo Pimentel. E Jair Bolsonaro, nos bastidores, trabalhou para Cristina Grêmio. E aí ele acaba derrotado lá também. E, claro, recentemente teve uma situação curiosa, além de Bolsonaro ele ir para cima, acabar fazendo ali, dando umas estocadas em Ronaldo Caiado. Recentemente, na semana passada, quando ele finalmente resolveu aparecer ali na campanha em São Paulo, ele ficou bastante irritado quando perguntaram para ele de 2026, porque ele não admite ainda que ele está inelegível. Eu estava conversando com uma pessoa bastante próxima, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto do governador Tarcísio de Freitas, e ele fala o seguinte: a irritação dele é porque ele quer brigar para se reeleger, então ele não admite, ele está incomodado com essa divisão da direita que acabou se mostrando, se materializando nessa eleição municipal. Agora, só para trazer aqui, a gente está falando de governadores, tem um outro governador também que sai bastante fortalecido. Vamos falar ali de Belém, do Pará, que tem o governador Helder Barbalho, que aí ele sendo visto também ali, o candidato dele vencendo contra um candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que é o delegado Éder Mauro, e Helder Barbalho se fortalecendo como uma possibilidade até, inclusive, de ser vice de Lula em 2026.